Eu sou a assistente do professor Pedro, e vamos começar o vídeo aula de apoio de hoje. Muita atenção e concentração. O tema de hoje é a Revolução Francesa. Causas, principais momentos e fim de sua primeira fase. A Revolução Francesa, um dos eventos mais significativos da história moderna, ocorreu entre 1789 e 1799 e teve um impacto profundo em toda a Europa e no mundo. Esse movimento popular, que derrubou a monarquia absoluta e levou à criação de uma república, foi impulsionado por uma série de causas políticas, sociais, econômicas e ideológicas. Vamos analisar as principais causas que provocaram a Revolução Francesa, seus momentos mais importantes e os acontecimentos que marcaram o fim de sua fase inicial. Causas da Revolução Francesa. 1. Desigualdade social e política. A sociedade francesa do século XVIII estava rigidamente dividida em 3 estados. O primeiro estado, clero, o segundo estado, nobreza, e o terceiro estado, camponeses, burgueses e trabalhadores urbanos. O terceiro estado, embora representasse a grande maioria da população, enfrentava enormes impostos e restrições, enquanto o clero e a nobreza estavam isentos de muitos impostos. Essa desigualdade gerava grande frustração e ressentimento, especialmente entre os burgueses, que eram economicamente poderosos, mas sem influência política. 2. Crise econômica. A França enfrentava uma grave crise econômica devido a gastos excessivos do rei Luís XVI, especialmente em guerras, como a participação no apoio à independência dos Estados Unidos, além de uma administração financeira ineficiente. O país também estava sofrendo com más colheitas, o que gerava escassez de alimentos e inflação. Esses fatores causavam fome e miséria para grande parte da população, particularmente entre os camponeses e os trabalhadores urbanos. 3. Ideias iluministas. Durante o século XVIII, as ideias iluministas, que defendiam a razão, a liberdade individual e a igualdade, se espalharam pela Europa, e tiveram grande impacto nas elites intelectuais e políticas da França. Filósofos como Voltaire, Rousseau e Montesquieu criticavam o absolutismo monárquico e a desigualdade social, propondo novos modelos de governo baseados na soberania popular e na separação de poderes. 4. Fraqueza da monarquia. O reinado de Luís XVI foi marcado pela ineficiência e falta de habilidade política. O rei não soube lidar com a crise econômica nem com as tensões sociais. A monarquia francesa estava profundamente endividada, e sua incapacidade de resolver os problemas econômicos e sociais fez com que perdesse o apoio popular. A decisão de convocar os Estados Gerais em 1789, devido à necessidade de aprovação de novos impostos, seria o estupim para a Revolução. Principais momentos da Revolução. 1. A convocação dos Estados Gerais, 1789 em 1789, devido à crise financeira, Luís XVI convocou os Estados Gerais, uma assembleia que não se reunia desde 1614, para discutir a crise do governo. O terceiro Estado, excluído do poder político, exigiu um sistema de votação por cabeça, não por Estado, o que beneficiaria sua maior representatividade. Quando o rei se recusou a aceitar essa proposta, o terceiro Estado se autoproclamou a Assembleia Nacional e jurou não se separar até que a França tivesse uma nova Constituição. Este evento ficou conhecido como Juramento do Jogo da Pela. 2. Queda da Bastilha. 14 de julho de 1789. A situação política estava cada vez mais tensa, e, em 14 de julho de 1789, os parisienses, temendo uma repressão por parte do rei, tomaram a Bastilha, uma prisão símbolo da opressão monárquica. A queda da Bastilha foi um marco importante da Revolução, simbolizando a luta contra a tirania e a opressão. 3. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Em agosto de 1789, a Assembleia Nacional proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento fundamental que afirmava a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, a liberdade de expressão e a soberania popular. Essa declaração refletia os princípios iluministas e se tornou a base para a nova ordem política da França. 4. A fuga de Luís XVI, 1791. Em 1791, a monarquia tentou fugir de Paris em uma tentativa de recuperar o controle, mas foi capturada em Varennes e trazida de volta à capital. Esse episódio minou ainda mais a confiança popular na monarquia e aumentou as tensões entre monarquistas e revolucionários. 5. A execução de Luís XVI, 1793. Em 1792, a França declarou guerra à Áustria e à Prússia, mas a situação interna continuava caótica. Em janeiro de 1793, Luís XVI foi condenado por traição e guilhotinado, um dos momentos mais simbólicos da Revolução. A execução do rei marcou o fim da monarquia e a ascensão da Primeira República Francesa.
O fim da primeira fase da Revolução. A primeira fase da Revolução Francesa, marcada pela queda da monarquia e pela implementação de uma república, terminou com a ascensão de figuras radicais, como Maximilien Robespierre, e o início do período do terror. Em 1793, a França entrou em um período de grande violência, no qual milhares de pessoas foram executadas por guilhotina, incluindo a rainha Maria Antonieta. A Revolução Francesa tornou-se mais radical, e a luta política e ideológica aumentou entre os girondinos, moderados, e os jacobinos, radicais. A fase radical da Revolução chegou ao fim em 1794, quando Robespierre foi deposto e executado, encerrando o terror. Em seguida, a França entrou em um período de instabilidade, conhecido como Diretório, até que, em 1799, o golpe de 18 de Brumário levou Napoleão Bonaparte ao poder, encerrando oficialmente a Revolução Francesa e iniciando o período do Império. Conclusão. A Revolução Francesa foi um evento complexo, que teve profundas consequências sociais, políticas e ideológicas. Embora não tenha resultado em um sistema perfeito ou estável imediatamente, ela desafiou a ordem monárquica e abriu caminho para ideias de igualdade, liberdade e fraternidade que influenciaram movimentos democráticos ao redor do mundo. Seus principais momentos, como a queda da Bastilha, a Declaração dos Direitos do Homem e a execução de Luís XVI, continuam sendo símbolos de luta contra a tirania e pela soberania popular. Este foi o tema do vídeo aula de apoio do professor de História Pedro Almeida. Espero que tenham gostado e aprendido. Boas aulas e bons estudos!